verso 5 até o 13. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Os anciãos estabeleceram alguns ritos de purificação, entre eles um processo de como deveriam lavar, as mãos, lavar-se a si mesmo antes de comer, e eles estavam pegando espigas, comendo de qualquer forma, e o povo vai lá dar uma bronca em Jesus. Por que é que eles não vivem conforme a tradição? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. As traduções mais clássicas de Almeida diz jeitosamente. A palavra traduzida jeitosamente, kalos, fala de algo belo, ou seja, diz: vocês embelezam a desculpa da desobediência de vocês. Então o Senhor diz o seguinte: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: aquilo que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês conseguiram criar rituais, aparências de piedade que negam a palavra. Conversa é essa? A Bíblia manda honrar pai e mãe, e fala das consequências de você agir da forma inversa. Agora vocês dizem que quando a pessoa consagrou a Deus aquilo, ela não deve mais obediência. Jesus está dizendo: que conversa é essa? Eu imagino que fosse numa linguagem de hoje mais aberta, escancarada, o Senhor Jesus perguntando: que palhaçada é essa? Como é que vocês chegaram a esse ponto? Mas o interessante é que por trás de tudo isso, existem normas sendo estabelecidas que aparentam que eles estão defendendo um código, que eles continuam vivendo a obediência, mas o que na verdade eles estão praticando é só uma aparência de obediência. Existem muitas formas pelas quais nós podemos fazer isso. Eu me lembro de um fato curioso. Na adolescência, quando fui cheio do Espírito Santo, estava com o coração disposto a buscar Deus, é lógico que você quer conectar na turma que está levando Deus a sério. É muito melhor você estar acompanhado dessa turma dos que não estão levando Deus a sério. E acredite, dentro da igreja pode ter de tudo. Mas mesmo essa turma queria levar Deus a sério, eu vi essa turma inventar umas regras que eu falava para eles: de onde vocês tiraram isso? Então, por exemplo, o grande desafio dos jovens e adolescentes que sabiam a importância de andar em pureza, a maioria de nós, todos tínhamos decidido: nós vamos esperar o casamento, vamos fazer tudo certo. Mas existia um zelo até para a forma como olhava para as mulheres. Jó 31:1 diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa vista? Então você olha para um cara mundano, às vezes a mulher passa, ele dá o raio-x de alto a baixo, consegue avaliar, imaginar tudo que quer. A conduta de um homem de Deus não deve ser dessa forma. E essa hora que pelo menos os machos tinham que dizer um amém aí, vamos lá. Mas a garotada, essa turma, dizia o seguinte: que a primeira olhada não é pecado. O que é a primeira olhada? A moça passou, às vezes o camarada assim dá aquela espiada, mas daqui a pouco ele pensa o que é que realmente passou e diz que a segunda olhada é que é pecaminosa. A primeira não tinha má intenção. Eu dizia para eles: então olha primeiro e não para até o fim. Está resolvido o problema. A questão não é quantas vezes olha. Jesus fala sobre a intenção do coração. E às vezes nós ficamos inventando algumas outras regras para simplesmente maquiar aquilo que claramente está lá. Dá para entender isso? E nós temos uma capacidade de articular e inventar essas coisas que é incrivelmente criativo. Segunda coisa que eu quero falar.